A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 17. O título do capítulo é Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. E a viúva de Sarepta. Santo é Deus. Então este capítulo é um dos capítulos que eu mais gosto do livro de Reis. Santo é Deus. Então vai ter muito ensino aqui importante. Eu já ouvi essa palavra aqui, mas de todas as formas possíveis, né? Aí eu tava até pensando assim, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Porque é uma palavra tão conhecida. Aí eu sempre, antes de eu gravar o vídeo, eu copio todo o texto, né? Todo o capítulo. E eu copiando o capítulo, o Espírito Santo me trouxe várias coisas interessantes aqui que eu quero compartilhar com vocês, amém? Nosso Deus é maravilhoso e Ele sempre dá conhecimento novo, mesmo com o capítulo que a gente já estudou por tantos anos, a gente escuta tanto na igreja, mas Deus sempre tem algo novo para nós, né? Então, glória a Deus por isso. Vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então aqui o profeta Elias ele está levando juízo à casa de Acabe, porque o Acabe, junto com Jezabel, eles eram idólatras. E além de não adorarem o Deus vivo, o Deus de Israel, eles perseguiam os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens de Deus. Então a Jezabel mandou matar os profetas. Então, além de ensinar idolatria, ainda combatia o Deus verdadeiro. Então, Deus não podia ficar vendo isso lá do trono dele e deixar isso quieto, né? Então ele mandou um juízo contra a casa de Acabe. E qual que é esse juízo? Não ia chover, nem orvalho teria durante anos. Então eles iriam viver um período de seca, de fome, de escassez, por causa do pecado. Amém? Até hoje, Deus faz essas coisas, tá bom? Nosso Deus ele é o Senhor do tempo. A palavra diz que nenhuma folha cai sem que Deus autorize, né? Então tudo está sob o controle de Deus. Então quando a gente vê essas manifestações meteorológicas, tempestades, falta de chuva, escassez de chuva ou chuva demais, granizo, tudo isso é permissão de Deus, né? Então, aqui, neste caso aqui, foi por causa de juízo, porque o Acabe estava em pecado. Amém? E até vou dar um exemplo atual sobre isso. O Irã. O Irã está sofrendo uma seca histórica, né? Vou colocar aqui a imagem na tela para vocês. A cidade de Teherã, que é a capital do Irã, se continuar essa seca, eles vão ter que evacuar a cidade. Vão ter que sair, porque onde não tem água, não tem vida, né? Então, e por que que o Irã está passando por isso? Dois motivos principais. Primeiro motivo, o motivo físico, né, que a gente consegue enxergar aqui, né? É o motivo que eles não investiram em infraestrutura, né? A cidade cresceu absurdamente, mas o Irã não investiu em qualidade na água, em tecnologia, não investiu em empresas que transformassem, que capacitassem a cidade, que dessem uma sustentabilidade para a cidade manter uma cidade tão grande com a água que eles tinham, né? Então eles não investiram em tecnologia. E já outro motivo é o espiritual. Eles são inimigos declarados de Israel. Amém? Então, até esses tempos agora tiveram guerra entre Israel e o Irã. E eles apoiam aqueles terroristas que fizeram barbaridades lá com o povo, que sequestraram o povo lá de Israel. Então, tudo isso, no mundo espiritual, Deus está vendo. Deus não deixa essas coisas quietas, né? Então, o povo do Irã sofre, porque os líderes deles, em vez de investir na população, em vez de investir em saneamento básico, em água, não, eles querem investir em bomba para matar Israel, né? Então eles não estão preocupados com o povo de Israel. Eles só investem em guerra, em luta. Eles só pensam em destruir Israel. E não investem no seu próprio povo. Agora eu vou pôr uma outra imagem na tela de vocês, que Israel é o contrário. Israel, eles pensam no povo. Então eles investiram muito em infraestrutura. Eles têm uma tecnologia avançada, eles são os pioneiros em transformar água salgada em água potável. E eles usam quase 80% da sua água é água do mar. É água salgada que eles transformam em água potável. E mesmo num lugar desértico, eles conseguem ter irrigação, água, nunca tem problema de falta de água lá, né? Então esse é o motivo físico de Israel. Eles investem em infraestrutura. E o motivo espiritual é que eles temem ao Deus da Bíblia, né? Santo Deus. E Deus abençoa Israel. Porque Israel é o povo escolhido por Deus. Amém? Então,
já vendo esse contraste, a gente vê que até os dias de hoje acontece essa escassez de chuva. Deus faz chover, e Deus também faz parar de chover, né? Então, isso é bíblico e bem atual, tá? Nada mudou, continua da mesma forma. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustenham. Esse verso 4 aqui, tem debate, tem gente que fala que esses corvos são os animais, os pássaros, os corvos mesmo, né? Eu acredito nessa parte, nessa versão, mas tem pessoas que acreditam que esses corvos é um povo que se chamava corvos, né? Corvos em hebraico é Oreb. Então é um nome comum lá em Israel, Oreb, né? Tem o Monte Oreb, então é o Monte do Corvo. Tem personagens bíblicos que se chamam Oreb, que se chamam Corvo, né? Então pode ser pessoas? Pode ser pessoas, tá? Mas eu entendo aqui nesse texto que eram pássaros mesmo. Porque se fosse um povo que fosse ajudar o Elias ali, o Acabe ia descobrir. O Acabe estava caçando o Elias de todas as maneiras para poder pegar ele, para poder pressionar ele, para pedir para Deus para voltar a chover. Só que ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque Deus mandava as aves, os corvos, sustentarem ele, né? Eu não sei se vocês já viram isso, eu já vi vídeos. A pessoa ia comer o lanche assim, aí vem a gaivota e pega o lanche da mão da pessoa, né? Então eu creio que Deus deu ordem a esses corvos a pegarem os pães, a pegar carne nas casas das pessoas, e levarem até o esconderijo onde eles estavam. Eu creio nisso. Deus tem poder. Isso na Bíblia tem vários exemplos disso, né? Na Arca de Noé, Deus deu ordem aos animais para que eles fossem até a arca. Noé não precisou ficar caçando os animais lá, não. Ele deu ordem aos animais e eles foram até a arca. Então não é novidade Deus dar ordem a animais, né? Deus mandou, capítulos anteriores aqui, Deus mandou o leão como o profeta, né? A gente leu aqui, a gente estudou isso, né? A gente vai ver mais para frente com Eliseu. Deus vai mandar 2 ursas matar lá os rapazes lá que é zombador lá, chama dele de careca, né? A gente vai estudar isso mais para frente também. Então Deus dá ordem aos animais também, né? Tudo está sob controle de Deus. Então eu creio que eram corvos mesmo, aves, tá? Verso 5: E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha só, que Deus está falando que ordenou essa mulher viúva que o sustentaria, né? Só que a gente vai perceber que no texto, quando o Elias chega lá, essa mulher ela não recebeu uma ordem de sustentar ele, né? Ela fez isso de coração. Então como que funciona essa ordem? Deus coloca um sentimento no coração da pessoa, né? Então, a pessoa às vezes não escutou a palavra de Deus. Deus não apareceu que nem para o profeta Elias, assim, com a palavra para levar uma pessoa, né? Mas Deus fala aos corações. Deus tocou no coração dessa viúva de ajudar o profeta Elias. Ele vai fazer uma obra na vida dessa viúva. Olha só como Deus é maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele estava ajudando o profeta, ele também ia fazer obras maravilhosas na casa da viúva. Nada é por acaso na nossa vida, né? Deus sempre vai colocar uma pessoa que está precisando de ajuda. E se você ajudar, você vai receber ajuda divina também, amém? Porque é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, amar o próximo como a nós mesmos. E quando a gente faz isso, nós ajudando ao próximo, nós também somos ajudados por Deus, amém? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar o amor, se você plantar a caridade, você vai receber ajuda também na hora que você precisa. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Sarepta, essa cidade de Sarepta, ela é fora da fronteira de Israel. Ela fica no Líbano. Então Deus mandou o Elias se refugiar lá no Líbano, amém? E até o nosso Senhor Jesus Cristo, para dar um exemplo para os fariseus, ele usou essa história aqui do Elias e da viúva de Sarepta para mostrar para o povo de Israel que a graça não era exclusiva para o povo de Israel.
mas a lei ia se abranger para todos, né? Fora das fronteiras de Israel. Da mesma forma, ele usou esse exemplo da viúva de Sarepta. Ela não era de Israel, mas a fé dela e o coração dela bom para ajudar o profeta, a salvação chegou na casa dela, né? Santo Deus. Então, é lindo essas coisas aqui, né? Então, é muito importante a gente ler o Antigo Testamento e comparar com o Novo, para a gente ter um entendimento completo da história, tá? Indo ela... eu vou colocar aqui para vocês na tela. Como a Bíblia é verdadeira, né? É um livro histórico. Encontraram as ruínas da cidade de Sarepta, lá no Líbano, né? Como tá aí na foto aí, é uma cidade assim, litorânea, né? Perto do mar, bem bonito, né? Devia ser uma cidade bem bonita, litorânea assim, né? A vista pro mar assim, bem bonita, né? E indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha só, então ele pediu água para ela, ela trouxe a água. E depois ele pediu pão para ela. Vamos ver a resposta dela aqui. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então aqui, olha só a necessidade da viúva aqui. Aqui, nesse verso 12, tem uma pista para nós. Por que Deus enviou Elias a esta mulher, a esta viúva? Primeiro porque ela estava passando necessidade, né? Como ela própria falou aqui, que ela não tinha, ela ia preparar a última refeição dela e dos seus filhos, né? Por isso que ela não conseguia dar o pão para o profeta. Não sei se vocês já sentiram isso. Sabe quando alguém pede ajuda para você e você não tem o dinheiro ou não tem a condição de ajudar? E você fica com aquele sentimento assim: nossa, eu queria ajudar, mas não tenho a condição. É essa situação que essa viúva está passando aqui. Ela tem um coração bom, ela queria ajudar o profeta, mas ela só tinha comida para ela e para os filhos, né? Então é uma situação, para quem tem caridade no coração, a gente fica triste quando alguém pede ajuda e você não tem condição de ajudar. Essa viúva ficou triste. Ela queria ajudar, mas não tinha a condição. E aqui também tem uma pista por que Deus mandou o profeta falar com ela. Além de atender, suprir a necessidade dela física, também ia ter uma obra de conversão. Porque ela fala, aqui ó como é que ela fala. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, né? Então não era o Deus dela, era teu Deus. Ela morava no Líbano. Ela não tinha a mesma fé que o Elias, que era lá de Israel, né? O Deus vivo da Bíblia Sagrada, né? Então, Deus queria fazer uma obra de conversão aqui também. Deus queria mostrar para essa viúva quem era o Deus vivo, qual que é o único Deus verdadeiro. E a gente vai ver na conclusão deste capítulo que ela vai chegar à conclusão que verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o verdadeiro, e que o Elias é verdadeiramente um homem de Deus. Então, uma obra de conversão, obra espiritual e uma obra material aqui também, né? Deus não faz nada pela metade, faz tudo por completo, né? E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Esse verso 3 aqui está ensinando a gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Mesmo que você está naquela situação difícil, se você tem a oportunidade de ajudar a obra de Deus ou ajudar uma pessoa que é de rua, por exemplo, eu várias vezes eu já estava só com o último dinheiro da minha carteira, né? Uma pessoa pediu ajuda, né? E aí sempre vem aquela pergunta na sua cabeça: nossa, eu só tenho isso aqui, é tudo, eu só tenho isso, se eu der eu vou ficar sem nada, né? Mas aí a gente pensa assim: nossa, mas eu vou chegar na minha casa, eu tenho comida, e essa pessoa não tem comida agora. Então você vai lá e dá aquele dinheiro, e esse dinheiro não faz falta. A gente percebe quando a gente ajuda primeiro a obra de Deus ou a caridade, o seu próximo, Deus ele retribui e não deixa faltar nada na tua casa, santo Deus. Pelo menos comigo tem sido assim, né? Deus nunca deixou eu passar por humilhação e faltar nada na minha casa, glória a Deus. Então tenho esse sentimento de ajudar, né? Quando você tiver que tomar essa decisão de dar aquilo era o último bolo que ela tinha, era a última refeição que ela tinha, e ela deu aquilo para Deus. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo falou, elogiando aquela viúva, que ela tinha dado a maior oferta, né? Porque ela deu tudo que ela tinha. Eram pouquinhas moedas, mas era tudo que ela tinha. Era 2 moedas, se eu não me engano, né? E já outros davam um monte de dinheiro, mas não tinham o mesmo valor, o mesmo peso que aquela oferta daquela viúva. Então, perante Deus, aquilo chamou muito mais a atenção dela. Da mesma forma que chamou a atenção do nosso Deus, essa oferta dessa viúva aqui, que ofereceu a sua última refeição ao homem de Deus. Amém?
Então coloquem sempre Deus em primeiro lugar e a caridade em primeiro lugar, tá? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Santo é Jesus Cristo, glória a Deus. Ó, aqui na minha terra está chovendo bastante, aqui. Não sei se vocês estão escutando aí no vídeo. Então, se ela obedecesse o homem de Deus e desse essa oferta de fé, desse a sua última refeição para o homem de Deus, ela recebeu uma promessa que nunca faltaria o azeite da botija nem a farinha da panela. Então, e isso eu vejo diariamente, todos os meses aqui na minha vida, porque eu não sou rico, né? Sempre, final do mês, já estou quase sem dinheiro. E várias vezes eu sou testado a dar esse dinheiro a alguém que me pede na rua. E toda vez que eu colaboro, eu fico sem dinheiro, mas Deus não deixa faltar nada na minha vida. Santo é Deus. Deus prepara vizinho para me dar comida aqui, prepara pessoas que me dá, ganha refeição em algum lugar e me dá o cartão para comer a refeição naquele lugar. Então Deus está sempre provendo na minha vida. Santo é Deus. Então isso aqui é verdadeiro. Isso aqui eu provo todos os dias da minha vida. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Olha só, então aqui a profecia se cumpriu, né? Ela deu e essa viúva foi sustentada, ela e o filho dela, por muitos dias, junto com o profeta de Deus. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério de Elias. Então não deixe faltar o azeite na tua botija. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Então busque o reino de Deus em primeiro lugar, e o Espírito Santo, o azeite de Deus, nunca vai faltar na tua vida. Santo é Deus. Você vai ter sempre, sentir a presença de Deus, vai ver os milagres de Deus na tua vida. E a farinha é o pão da vida, que é Jesus Cristo, né? Então isso aqui é tudo simbólico, né? Mas traz muitas lições importantes para nós. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Olha só, então essa viúva ela já tinha sido sustentada por vários dias, ela viu o milagre da multiplicação na vida dela, né? Só que ela ainda não tinha se convertido por completo. Deus vai precisar fazer uma obra maior para ela poder acreditar, amém? E fica aqui uma dica para nós. Você que é ateu, que não acredita em Deus, toma cuidado. Deus já te mandou vários sinais para você acreditar, e você ainda não acreditou. Talvez Deus vai precisar fazer um sinal maior. Só que será que você está preparado para esse sinal maior, né? Porque aqui o filho dessa viúva, ele vai adoecer e vai morrer. Você está preparado para passar por uma coisa dessa? Vai ser necessário o seu filho adoecer ou alguém da sua família morrer para você acreditar em Deus? Deus vai mandar alguém para curar seu filho, ou Deus mandar alguém para ressuscitar seu filho, né? Essas obras de ressurreição não pararam. Eu escuto na minha igreja aqui, já vi vários testemunhos de ressurreição, ainda acontece nos dias de hoje, né? Esses dias eu vi na internet um menininho que foi enterrado e depois tiraram ele com vida, né? Santo Deus, tava vivo o menino ainda. Então acontece ainda nesses dias, os milagres não cessaram, tá bom? Os milagres de Deus ainda permanecem, porque Deus ele não muda, ele é eterno, tá bem? E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Olha só, aqui o verso 18 aqui, essa viúva está desabafando agora com o homem de Deus. Ela estava com o homem de Deus na casa dela, ela estava vendo a multiplicação na casa dela, só que ela ainda não tinha se convertido de verdade. Porque aquele homem, ele representava o Deus vivo. A maneira dele, ele estava morando junto com ela. Então ela via a maneira dele se comportar, a maneira dele falar e os ensinamentos que ele falava. E isso mostrou as trevas que ela estava, né? Então ela viu que ela estava em pecado, que ela precisava de socorro, que ela precisava de uma transformação. Só que ela não tinha força para isso. Então aqui ela está desabafando com o homem de Deus, né? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Ou seja, ela vendo o homem de Deus na casa dela, ela estava com medo. Ela estava vendo o quanto que ela estava em caminhos errados. E ela concluiu que a morte desse menino é consequência dos pecados dela, que foi um juízo que Deus trouxe à casa dela, né? Aqui não está escrito se foi ou não, né?
mas eu creio que Deus tomou esse caminho para converter o coração dela verdadeiramente, né? Aqui colocou um temor maior no coração dela, né? E aqui, o que o Elias vai fazer aqui é igual que Jesus Cristo veio, né? Então Jesus Cristo ele veio, a gente não percebe, a gente não vê ele condenando assim nenhuma pessoa. Ali ele só fala mais forte assim com os fariseus, né? Que eles estavam ensinando errado a palavra. Então Deus não gosta disso. Agora, em relação ao pecado, né? Deus ensinava o que era o certo, o que era o errado, mas ele não apontava o dedo, não condenava, pelo contrário. Ele disse que não veio condenar, ele veio trazer a salvação à humanidade, né? Então ele perdoava, ele abraçava, ele trouxe a graça para nós, amém? E aqui o Elias vai trazer graça para essa mãe que estava aflita, né? Ela pensou que estava sofrendo um juízo, mas ela vai receber a graça. Santo Deus, olha que legal isso aqui, ó. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então aqui o profeta Elias também está falando assim, ele está desabafando com Deus. Porque por causa de um pecador, por causa desse Acabe, que é um rei, né? Quantas pessoas estavam sofrendo? O próprio profeta estava sofrendo porque teve que morar num rio, ser sustentado por corvos, viver escondido. Depois o rio secou. Depois foi morar de favor na casa de uma viúva. Aí essa viúva trata ele com amor, com carinho. E ele vê essa criança adoecendo e morre na frente dele assim. Aí a impressão que dá é que o profeta ele está se sentindo onde que ele vai. Ele leva tristeza para as pessoas, né? Então ele estava em Israel e trouxe tristeza para o povo de Israel, porque secou, não teve chuva e teve a seca lá, né? E agora ele chegou até essa viúva e o menino morre. Então, aqui está mostrando o coração, a humanidade do Elias, né? Desabafando com Deus: Senhor, onde eu vou, o Senhor traz juízo, traz tristeza. Até esse rapazinho morreu. Não faz isso não. Né? Então aqui ele está desabafando com Deus. Mas Deus, na sua graça, vai trazer a vida de volta a esse menino, né? A gente percebeu que desde o começo Deus não queria fazer mal para essa viúva. Aqui é uma obra de transformação, amém? Verso 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Santo Deus, a obra de ressurreição aqui, né? Então, todas as obras que Jesus Cristo fez na terra já existiram no Antigo Testamento. E Jesus Cristo fez de propósito esses mesmos milagres para o povo de Israel perceber que ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Amém? Ele é o Filho de Deus, ele é um com o Pai, né? Santo Deus. Então, todas as obras que o Deus Pai fez no Antigo Testamento, o Filho de Deus, o Deus conosco, o Emanuel, fez aqui na terra enquanto estava vivo, né? A obra de multiplicação, ele multiplicou os pães, aqui a gente multiplicou o azeite, a farinha, né? Obra de transformação, Jesus transformou água em vinho, Moisés transformou a água em sangue. Então todos os milagres do Antigo Testamento, Jesus fez também no Novo Testamento para mostrar, confirmar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, né? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Santa Deus. Parece Jesus falando pro Tomé, né? Aqui, ó, eu tô vivo, ó. Né? Acredita em mim, pode tocar aqui em mim. Então o Elias também chegou pra viúva: aqui, ó, teu filho tá vivo, ó. O Deus que você tá com medo dele, que você acha que ele veio trazer juízo para você, não trouxe juízo. Ele veio aqui para te proteger, para te sustentar e trazer graça para essa casa. Santo Deus. E vamos ver como é que essa viúva reagiu? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Só nisso ela acreditou. Quem não Tomé só acreditou quando tocou as feridas do nosso Senhor Jesus Cristo depois que ressuscitou, né? Mas tem pessoa que nem tocando, nem vendo, nem Jesus Cristo aparecendo na frente dela acredita. Infelizmente, tem pessoas que é difícil, hein? Mas que você não seja uma delas. Que você seja uma pessoa que crê nos milagres de Deus, que crê na obra de Deus e desfrute dessa graça maravilhosa. Porque quem experimenta dessa graça não se arrepende. Amém? Essa é a palavra para nós hoje.
Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.